Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias ao Criador, pela bondade dele sempre. Louvado seja o Criador por isso. E o Criador, em sua palavra, ele descreve o que virá para os seus filhos e filhas, para aqueles que o amam, para aqueles que temem, para aqueles que herdarão a terra, porque são herdeiros. Creem no Filho, creem no sacrifício perfeito, definitivo, creem na palavra do Criador e temem, são moldados por ela, são santificados por ela, são renovados. Na medida do crescimento, porque é o Criador que faz crescer, precisamos ser regados diariamente para gerar temor em nós, que é o conhecimento da palavra dele. Louvado seja o Senhor. Então, falar um pouquinho a respeito dessa grande recompensa, a coroa da justiça. Louvado seja o nome santo do Senhor, que o Criador continue aí nos abençoando com discernimento, com alegria de poder compreender a palavra, a letra de modo espiritual. Amém? Que assim seja. Nós estamos vivenciando um acontecimento que é o falecimento da Rainha Elizabeth, uma monarquia que tem pendurado e com ela durou-se 70 anos. E o que vale, eu estava assistindo o que vale da riqueza, do glamour, do império, o que vale nesse momento, no momento de despedida. Porque eu ouvi um repórter dizer que ela mesma teve todo o cuidado de preparar ali todo o acontecimento fúnebre, né? Então ela programou tudo. E eu estava assistindo, fiquei por mais de 1 hora acompanhando para observar e ver a grandeza de acordo, né? Claro, com a pessoa representada ali, o como ela foi detalhista, vou dizer assim. Claro que é uma monarquia, mas tudo como aconteceu é um glamour, né? É algo que realmente encanta. Claro, é um momento de pesar. Eu não estou aqui colocando especificamente questão do fúnebre, mas de todo o preparo para as homenagens finais da rainha. A rainha, pelo que eu ouvi falar dela, foi uma pessoa que não perdeu a oportunidade, tratando-se da questão da vida espiritual. Ela teve um encontro com um grande pregador da palavra do Senhor há muito tempo atrás, e não se sabe se exatamente nesse momento ela se converteu, mas ela era uma pessoa cristã, ela cria no Filho, ela cria no Senhor, na palavra. Assim foi como colocaram. Isso é maravilhoso, porque além dela ter vivido todo esse reinado, ter sido suprida de todas as regalias, ela ainda vai receber coisas ainda maiores. E é esse ponto que eu, aproveitando, né, essa questão, como eu disse, eu assisti e achei tudo muito, muito lindo, muito detalhe, algo assim maravilhoso, de encher os olhos mesmo, e digno, né, da pessoa da Rainha Elizabeth. Bem, agora falando, né, da coroa da justiça, que é o assunto aqui. Essa coroa está reservada. O apóstolo Paulo, ele mesmo fala dela aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 2, versos 8 e 9 diz: nenhum dos poderosos desta era o entendeu,
pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Glórias ao Criador. Tá falando da questão dos poderosos, que se eles tivessem reconhecido quem era o Rei da Glória, quem era Yeshua, se os olhos deles tivessem sido abertos, porque ali tratava-se mais de uma questão de revelação ou para eles, né? Porque eles estavam impedidos de enxergar. Eu entendo assim. Se você assistir os outros vídeos do canal, você vai compreender por que eu estou falando desse jeito. Então, eles não teriam crucificado, pelo contrário, eles teriam agido para honrá-lo como rei. Mas ele não veio para ser servido pelas mãos humanas. Ele, sendo Deus na terra, ele não veio para ser servido por mãos humanas. Se você assistir o vídeo que eu falo de Yeshua testemunhado através do apóstolo Paulo, você vai compreender bem isso. Então ele, humilde, ele se colocou como filho. É uma representação, claro que não chegamos a ser como fazer as mesmas coisas ou viver como ele, porque ele não pecou, não saiu nenhuma palavra torpe da boca dele. Nós estamos no corpo corruptível e sem sabedoria podemos chegar a pecar. Ele não pecou. Mas observando a atitude, o modo de vida dele, nisso nós podemos nos assemelharmos, nós podemos observá-lo como exemplo para colocar em prática na nossa vida no dia a dia. Então, todas as atitudes de Yeshua foram grandes. Por isso que não foi compreendida pelos, entre aspas, grandes, os mestres do seu tempo, o tempo que ele estava aqui. Por quê? Porque o intuito do Todo-Poderoso no sentido da palavra, do evangelho, da edificação, é trazer-nos a consciência dos nossos pecados. Quando as pessoas estão sobrecarregadas de pecados e elas amam ostentar, elas não gostam de ser confrontadas. E observamos que Yeshua, ele teve sempre em meio aos humildes. Tornou-se, ele foi uma pessoa que era acessível a todos. Qualquer um poderia se aproximar e reconhecê-lo como filho. Lendo os 4 evangelhos, observam que ele foi ao encontro de pessoas humildes. Um ou outro ali tinha uma vida mais estável, mas o Senhor conhece, né, o interior, o temor desses homens. Bem, se conhecessem, se tivessem reconhecido, melhor dizendo, não teriam crucificado. E ele veio com esse propósito de dar a vida dele pelos seus amigos, dar a vida dele por aqueles que creem e que serão por ele recompensados, né? E aqui, como o apóstolo fala, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí tá a questão de eu tocar no assunto da rainha. Eu assisti, volto a dizer, algo glamuroso, mesmo se tratando de homenagens fúnebres, né? Mas algo que vai ficar para a história e deveria ser de conhecimento de todos, principalmente cristão, para ver como que uma pessoa considerada pela monarquia do seu país, né? Rei, rainha, a honraria que essas pessoas recebem, não só em vida, mas também nos seus últimos momentos de despedida. E
a palavra aqui está falando que nenhum olho viu, nenhuma mente imaginou, que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. A gente vê muita coisa incrível na terra, mas não chega perto dessa coroa da justiça, a qual o apóstolo fala aqui. Feliz da vida, porque ele sabia que ele estava perto de ver tudo isso ser consumado. E o mais importante, a esperança, a certeza de que não acabava ali, naquele momento. E a coroa da justiça reservada, vinda do Todo-Poderoso, onde já preparou casas, como o próprio Yeshua disse, que ia preparar lugar. Em Apocalipse vai dizer que já está tudo preparado. Nós, lendo a partir de Gênesis, vamos ver que está relatado que o Senhor fez tudo em 6 dias. Fez o que está escrito lá, né? Surgir a luz, surgir a parte seca da terra, porque tudo era água. Criar os viventes, incluindo o ser humano. Tudo isso em 6 dias. Então, para o Criador, como diz, da vinda do Filho, como um piscar de olhos, para Ele transformar tudo exatamente como tem que ser para os seus, é algo que não tem demora, né? Eu vou continuar lendo para falar a respeito da coroa da justiça, tá? A questão da honra. Aqui em Romanos 13. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui em Romanos 13, versos 6 e 7 vai dizer: é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Dei a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Daria para falar muita coisa a respeito disso aqui, mas eu só quero falar um pouquinho. Porque nós, cristãos, mesmo com essa mente de saber que existe uma coroa reservada, saber que somos embaixadores de Cristo, assim como apóstolo, somos colaboradores do Evangelho para expandir o conhecimento, mesmo com a confiança, esperança e confiança de que está reservado coisas grandiosas para nós, se amarmos o Criador e estivermos confiantes aí na promessa dele, se cremos verdadeiramente no sacrifício que foi feito por nós, herdaremos sim. Somos vistos como filhos do Todo-Poderoso. Aleluia. Mas enquanto estamos aqui, temos nossas obrigações, porque estamos em corpo corruptível. Estamos alinhados ao mundo para vivermos e da melhor maneira possível, amando uns aos outros, contribuindo uns com os outros, porque é isso que somos aqui, contribuintes. Ninguém vive por si só, precisa. Quando se trata da questão do imposto, o imposto também está voltado para a questão do giro comercial. É preciso para que tenhamos aí as nossas conquistas, né? E nos alimentamos, vivemos, pagamos as nossas contas. Um país considerado desenvolvido também tem um povo desenvolvido na educação, no esclarecimento, no conhecimento. Logo então essas pessoas entendem que política faz parte da vida delas, que elas precisam. Eu até fiz um vídeo aí falando da questão da presença de político dentro dos templos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Devemos ser conhecedores para não corrermos o risco de estar apoiando aquilo que é contrário ao que diz a palavra do Senhor, contrário aos princípios. O que eu acabei de ler aqui. Eu vou ler novamente. Pois as autoridades estão a serviço de Deus. Eles estão a serviço de Deus, quer para juízo,
quer para bonança. E quando se percebe que o país ainda é emergente, que o país ainda não desenvolveu, é porque estamos sendo governados com juízo. Claro, quando nós percebemos o trabalhar contra a corrupção, o Criador está nos dando oportunidade para despertarmos, para nos orientarmos de que se não tivermos consciência com as nossas escolhas e se o conhecimento não tiver ao nosso dispor, corremos o risco de padecer, de sermos governados de forma ruim e não trará benefícios para a maioria. Então, isso é importante, como eu falei, não tem como aprofundar, mas é interessante ver que aqui o Criador fala a condição que nós vivemos, né? Se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, se honra, está falando da política. É um povo que está carregado de impostos, juízo, então contribua. A falta do conhecimento padece, é a consequência. Se tributos, tributos, tem países sendo governados assim. Se temor, países fechados, países que são pesados, né? No que diz respeito ao gerenciamento aí. Então as pessoas sofrem por causa do rigor. Se honra. Qual é que tem que ser reconhecido como honra? Quando está de acordo, quando está trazendo benefícios, quando está trazendo clareza, quando o povo, a maioria, estão atenta, então deve se honrar. Esse capítulo aqui de Romanos 13, se você observar, está aqui exatamente como nós devemos nos comportar no que diz respeito à política. Tudo com moderação, sem exaltações desnecessárias, com sabedoria. Não misturando a vida espiritual, né, com questão política dentro de templos, isso é uma visão errada, né? Mas podemos apoiar, podemos nos manifestar com consciência. Aleluia? E o que isso tem a ver com a coroa da justiça? Como é que podemos ter a consciência de que está reservada a coroa da justiça se estivermos alinhados àquilo que não é bom? Precisamos saber o que impede, né? O que nos impede de receber essa coroa? Precisamos ter consciência da palavra do Senhor, né? E deixa eu ver aqui, peraí. Acho que é Timóteo. 2 Timóteo 4:8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, quando o apóstolo Paulo fala que está reservada, é porque ele concluiu a corrida, ele concluiu a corrida, guardou a fé, foi fiel no que foi a ele dado, que foi o ministério da graça, o ministério dado do Yeshua ressuscitado, para que viesse a nós o conhecimento, qual é a doutrina certa, qual é o padrão bíblico no que diz respeito à vida cristã, como que devemos nos comportar, como que devemos, qual é o caminho aí a seguir. Então o apóstolo Paulo foi encarregado a isso. Basta ler Coríntios a respeito do corpo, nosso corpo, a respeito da doutrina cristã, do comportamento da esposa, do esposo, como auxiliar os filhos, não só as cartas, né? A partir de Coríntios, Romanos, Hebreus, mas também Provérbios, está cheio de instrução para a nossa vida. E o apóstolo, quando ele fala aqui que tem essa coroa reservada, ele está falando com consciência
do que ele teve uma visão de coisas grandiosas que não, ele disse que não podia revelar, né? Falar, mas ele teve a visão de coisas grandiosas. Então, o apóstolo Paulo, ele concluiu a carreira convicto. Essa é a palavra certa. Convicto. E é isso que precisamos ter. Convicção do que está preparado para nós. Porque se a esperança estiver somente aqui, não faz sentido. E aí as pessoas correm o risco de se corromperem, caírem na fé, de esfriarem, né? Vou ler aqui João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar de minha mão. Meu Pai, que as me deu a mim, é maior do que todos. Ninguém a poderá arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isaías 9 vai dizer que o Senhor colocou todo o poder e autoridade sobre os ombros do Filho, que através do ato de justificação ou de crucificação, santidade, enquanto esteve aqui, se mostrou santo, porque essa é a essência dele, não tinha como ser outra. Então ele conquistou do Pai essa autoridade e ele vai vir para julgar vivos e mortos. E essa tem que ser a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa alegria. Sempre lembrar do retorno dele com alegria, com uma grande felicidade de que existe essa promessa extraordinária. E aí então olhamos para a terra, vemos as honrarias, como no caso que eu citei da Rainha Elizabeth, digna de um rei, digna de uma rainha. Yeshua tinha que ser tratado assim, pela lógica, pelo entendimento que ele é rei, ainda mais. Ele não seria zombado como ele foi, ele não teriam cuspido na cara dele, não teria esbofeteado, não teria lançado lanças sobre o corpo dele para sangrá-lo, ele não teria sofrido o quanto que ele sofreu no corpo, na pele, né? Mas foi necessário, porque ele veio para conquistar o que já o pertencia, mas conquistar almas através do arrependimento, através da transformação e renovação da mente, da consciência. Isso é valioso para o Todo-Poderoso. A matéria, a riqueza da terra são objetos, são coisas, ninguém leva, mas a consciência, isso creio que a rainha levou com ela, de que Yeshua, Cristo, é a esperança, ela despediu daqui para continuar vivendo e usufruindo de tudo aquilo que vem através do Pai. Assim eu creio, para a vida daqueles que são regenerados, que creem no Filho, através de Yeshua. Então, gente, precisamos ter essa consciência. Não esperando honrarias aqui na terra, não esperando que conquistemos tudo que almejamos para que sejamos felizes. Isso tudo é ilusão, é vaidade. A maior conquista é a consciência da expectativa de receber essa coroa como o apóstolo Paulo. E isso é algo assim que é extraordinário. E como eu acabei de ler aqui em João 10, 27, ninguém pode arrancar de nós. Melhor dizendo, ninguém pode arrancar de Yeshua, nos arrancar de Yeshua. Porque uma vez levados a ele através do Pai, ninguém pode tirar-nos da posse dele, né? Acredito que vocês compreenderam o que eu estou querendo colocar aqui, a importância, a grandeza da consciência de sermos filhos justificados, filhos por adoção, filhos regenerados, filhos que foram santificados pela palavra do Senhor e que vivem no aguardo do Filho. Toda a expectativa nossa tem que gerar em torno da vinda dele.
Claro que temos aqui, com esse corpo corruptível, uma vida, o Senhor nos permite, mas para fazer a diferença, para brilhar como justificados, como filhos santos. Eu acho que não vai dar tempo, eu vou ver aqui, peraí. Deixa eu ler aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versos 3. Vou ler a partir do 2. Olha, presta atenção aqui, ó, que diz: vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Quem é santo? Quem foi santificado pela palavra do Senhor. Regenerado, justificado. Justificado, como diz lá em Romanos 6. Justificados por quê? Porque cremos que morremos na semelhança da morte do Filho, ressuscitamos na semelhança da ressurreição dele. Somos santificados, como diz João 17. Que a palavra do Senhor é a verdade. Ela é que nos santifica. Então, se temos um meio de sermos santificados, é pela palavra do Criador. Quanto mais ouvimos, quanto mais meditamos, mais vamos sendo purificados, limpos. O Pai vai tirando as impurezas, as sujeiras. É Ele que vai fazendo esse processo. Precisamos aplicar a nossa mente, que é uma mente renovada e que tem a necessidade de estar sempre ouvindo a palavra do Senhor. Então é ela que nos mantém de pé. É ela que nos mantém crescendo, né? A palavra. Então, e esses santos, os justificados, vamos julgar os anjos. Por quê? Porque o Criador vê falha nos anjos. Então imagine aí a importância dos regenerados em Yeshua. É só coisa grandiosa. É poderoso. É grandioso. E precisamos aplicar a nossa mente e o nosso coração a isso. A essa esperança da coroa que está reservada. Ela está reservada. Não é só para o apóstolo Paulo, não. É para quem segue as mesmas instruções. É quem recebe. E acredite, de um modo ou de outro, transformado, renovado, o Criador usa de acordo para com cada um. Porque se você for parar e pensar em questão de vasos, o Criador criou vasos de honra e vasos de desonra. Cada um tem, pode até ser iguais, aparente, mas sempre vai ter alguma coisa ali, um detalhezinho. E nós somos como vasos na mão do Senhor. Tendo em vista que o Senhor quer nos colocar como vasos de honra. Vaso de honra já nos remete a vasos nobres, vasos de valor. Se você vê, né, os vasos de cerâmica, os vasos de luxo, eles são colocados num lugar reservado, né, para não correr o risco de quebrar. Embeleza ali o ambiente, para embelezar o ambiente. Cada um tem o seu valor, mas aqui o Criador, ele coloca como vasos de honra. Então, vasos de honra não pode se transformar do nada em vasos de desonra por causa das atitudes, por causa do comportamento, por conta da mente inconstante. A nossa luta é manter-nos como vaso de honra. Esse tem que ser o nosso prazer. Diante do olhar do Pai, se preocupar com o olhar dele. Perceba as palavras que eu li? Temor a Deus, que amam a Deus. Como é que podemos amar a Deus se não conhecermos a vontade dele? Como é que podemos amá-lo se não formos transformados pelas palavras dele? Porque tudo veio dele. Ele usou pessoas. Tudo foi pelo intermédio do Espírito. Tudo é justificado pelo Criador. O que está na palavra do Criador, que é poderosa, veio dele. Então ela é a referência para nós, para que cresçamos, para que nos mantemos com esse gozo, com essa alegria de ser visto como luz, temperar como sal, ser a diferença, ser como vaso de honra.
Existem as dificuldades, as barreiras existem, mas é para serem vencidas. Existem as dificuldades e barreiras para que nos tornemos ainda mais fortes. Não é para nos destruir. Até porque tudo isso não pode ter poder de destruir os filhos de Deus. Aleluia? Então vamos ficar com essa mensagem. Vamos observar mais o mundo e não deixar o semblante cair de tristeza por querer conquistar algo e você não pôde. Não. Olhe e veja que coisas grandiosas estão acima. Está nos céus, está reservado para todo aquele que ama o Senhor, que crê em sua palavra, crê em seu Filho. Amém? Então eu espero que vocês tenham discernido essas palavras e que o amor e a graça do Pai de Yeshua esteja com todos vocês. Amém? Até a próxima.